Meu chefe sabia antes de eu pedir. Eu percebi que tinha algo errado quando meu chefe começou a me dar respostas para decisões que eu ainda não tinha tomado. No começo, parecia só experiência. Aquele tipo de gestor que já viu de tudo, que entende comportamento, que antecipa problemas. Normal. Até ficar específico demais. Eu trabalhava numa empresa pequena, equipe reduzida, contato direto com ele todos os dias. E de uns meses pra cá, eu comecei a me incomodar. Nada grave, mas constante. Pequenas coisas. Cobranças fora de hora. Mudanças de última hora. Promessas que não se cumpriam. E isso começou a acumular. Mas eu não falava nada. Guardava. Sempre fui assim. Eu pensava, revisava, reavaliava e, na maioria das vezes, deixava pra lá. Só que teve um dia que eu passei do limite. Cheguei mais cedo. Sentei na minha mesa. Abri o e-mail. E comecei a escrever um rascunho. Pedido de demissão. Direto. Sem rodeio. Simples. Eu escrevi tudo. Li e não enviei. Fechei. Salvei como rascunho. Respirei fundo. Decidi esperar. Pensar melhor. Agir com calma. Alguns minutos depois, meu chefe apareceu na minha mesa. Sem aviso. Sem motivo aparente. E disse: "Se você estiver pensando em sair, me fala antes." Meu corpo travou. Eu olhei pra ele, sem saber o que dizer. "Eu não falei nada", eu respondi. Ele deu um leve sorriso. "Não precisa." Aquilo ficou na minha cabeça o resto do dia. Mas ainda dava pra explicar. Talvez fosse timing. Talvez ele estivesse percebendo meu comportamento. Talvez eu estivesse mais quieto, mais distante. Qualquer coisa assim. Mas no dia seguinte, aconteceu de novo. Eu estava trabalhando, normal. Até que comecei a pensar. Não escrever. Não abrir nada. Só pensar. Talvez eu peça demissão semana que vem. Foi rápido. Sem planejamento. Só uma ideia. E menos de uma hora depois, ele me chamou na sala. "Você não precisa decidir isso agora", ele disse direto. Meu estômago gelou. "Decidir o quê?" Ele me olhou por alguns segundos. "Você sabe." Silêncio. Pesado. Eu tentei disfarçar. "Eu não falei nada sobre isso." Ele encostou na cadeira. "Você sempre decide antes de falar. A mesma lógica. O mesmo padrão." E aquilo começou a se repetir. Não só com demissão, mas com qualquer decisão relevante. Eu pensava em pedir aumento. Ele mencionava orçamento apertado. Eu considerava mudar de setor. Ele comentava sobre reorganização interna. Eu cogitava reclamar de algo. Ele aparecia com uma solução antes. Sempre antes. Nunca depois. E isso começou a me incomodar mais do que qualquer problema no trabalho. Porque tirava algo essencial. O controle da decisão. Não era mais sobre escolher sair ou ficar. Era sobre alguém já estar reagindo, antes de eu escolher. Eu decidi testar, mas de forma controlada, sem escrever, sem sinal externo, sem mudança de comportamento, só pensamento. Eu sentei na minha mesa, olhei para a tela e pensei: eu vou pedir demissão hoje. Clara, direta, fechada. Mantive aquilo na cabeça, sem me mover, sem abrir e-mail, sem fazer nada. Só segurando a decisão. 15 minutos passaram. Nada. Meia hora. Silêncio. Aquilo começou a me dar esperança. Talvez dependesse de ação externa. Talvez sem rascunho, sem comportamento, não tivesse como. Mas então, meu chefe apareceu de novo, sem aviso. Parou do meu lado e disse: "Se você sair hoje, vai se arrepender." Meu coração disparou, porque não era genérico. Não era sugestão. Era resposta. Exata. Eu não falei nada. Ele continuou: "Você ainda não pensou em tudo." Aquilo me deu um desconforto diferente. Porque, no fundo, era verdade. Eu não tinha pensado em tudo, mas ainda assim, não era algo que ele deveria saber. "Como você sabe disso?" eu perguntei. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. E respondeu: "Porque você não muda o jeito." Aquilo de novo. O jeito. Sempre o mesmo ponto. Sempre a mesma explicação vaga. Mas que, de alguma forma, encaixava. E foi aí que eu entendi. O problema não era ele saber. Era o fato de que eu sempre chegava às decisões do mesmo jeito. E alguém
Estava acompanhando isso de perto demais. Mas ainda faltava a prova real. Algo que não dependesse de interpretação. Algo impossível de prever. E foi isso que me fez decidir fazer um teste de verdade. Porque, até ali, eu ainda estava tentando entender. Agora, eu precisava confirmar até onde aquilo ia. Depois daquele dia, eu parei de tratar aquilo como sensibilidade de gestor. Não dava mais. Era preciso de mais. E sempre no momento certo. Mas ainda faltava uma coisa essencial: provar que não dependia do ambiente, do trabalho, da convivência. Porque até ali, tudo ainda podia ser explicado como leitura de comportamento. Ele me via todo dia, sabia meus horários, meu jeito de falar, meu ritmo. Talvez estivesse só juntando tudo isso. Então eu precisava tirar isso da equação. Criar uma decisão completamente fora do padrão. Algo que não tivesse relação com o trabalho, nem com ele, nem com o ambiente. Algo impossível de prever. Naquela tarde, eu sentei na minha mesa. Abri um documento qualquer, só para parecer ocupado, e comecei a montar o teste. Eu pensei em algo absurdo, sem contexto, sem ligação comigo. Eu vou vender meu carro hoje. Era específico, mas improvável. Eu não estava planejando isso. Nunca tinha comentado, nem considerado de verdade. Perfeito. Fiquei repetindo aquilo na cabeça, fixando, transformando em decisão clara, sem escrever, sem falar, sem demonstrar, só mantendo. Minutos passaram. Nada aconteceu. Nenhuma chamada, nenhuma indireta, nenhuma antecipação. Aquilo começou a me dar esperança. Talvez ele só conseguisse prever decisões ligadas ao trabalho. Talvez fosse isso, mas antes de concluir, eu decidi dar o próximo passo. Peguei o celular, sem abrir nada específico. Só segurei. E pensei de novo. Eu vou vender meu carro hoje. Mais forte, mais direto. E esperei. 5 minutos. Nada. 10. Silêncio. Aquilo parecia quebrar o padrão. Mas então, meu chefe saiu da sala dele. Passou pela minha mesa e parou. Sem olhar diretamente. Sem chamar. Só falou como quem comenta algo qualquer. Não toma decisão grande no impulso. E seguiu andando. Meu corpo travou. Porque aquilo não era coincidência. Não com aquele timing. Não com aquele conteúdo. Era indireto. Mas era resposta. E pela primeira vez, fora do contexto do trabalho, aquilo confirmou. Não era sobre empresa, nem sobre função. Era sobre processo, sobre decisão. E ele estava acompanhando isso, independente do assunto. Eu levantei na hora. Fui até a sala dele. Fechei a porta. Você precisa me explicar isso. Eu falei, direto. Ele não pareceu surpreso. Só me encarou, esperando. Você responde coisas que eu nem falo. Eu continuei. Não só sobre trabalho. Silêncio. Ele respirou fundo, como se estivesse decidindo o quanto falar. Você acha que isso começou agora? Ele perguntou. Aquilo me pegou desprevenido. Como assim? Ele apoiou os braços na mesa. Você sempre foi assim. Assim como? Previsível no processo. Aquilo me irritou. Todo mundo é previsível em algum nível. Sim, ele concordou. Mas nem todo mundo repete tanto. Silêncio. Pesado. Você constrói suas decisões do mesmo jeito. Ele continuou. Sempre. E você consegue ver isso? Ele não respondeu diretamente. Eu só presto atenção. Aquilo não era suficiente. Prestar atenção não explica isso. Eu falei. Ele inclinou a cabeça. Explica mais do que você imagina. Eu fiquei em silêncio. Porque, no fundo, eu já tinha visto aquilo antes. Em outros contextos. Com outras pessoas. Sempre a mesma lógica. O mesmo padrão. Então você sabe tudo o que eu vou decidir? Eu perguntei. Ele balançou a cabeça. Não tudo. O que, então? O que segue o seu caminho? Aquela frase ficou no ar. Porque fazia sentido. Mas também era incompleta. E se eu mudar? Eu perguntei. Ele me olhou de forma diferente, mais atento. Você já tentou. Aquilo me pegou. E? Ele respondeu sem hesitar. Você muda o resultado, mas não muda o caminho. Silêncio. Eu não tinha resposta. Porque era exatamente isso.
Mesmo quando eu tentava fazer diferente, eu chegava lá do mesmo jeito. Pensava, revisava, hesitava, confirmava. E só então decidia. Sempre igual. Então não tem saída? Eu perguntei. Ele demorou um pouco para responder. Tem. Eu olhei para ele, esperando. Mas não é do jeito que você tá tentando. Então como? Ele me encarou, sem desviar. Você precisa quebrar o começo. Aquilo me confundiu. O começo? Antes da decisão. Isso não faz sentido. Ele deu um leve sorriso. Faz mais do que você acha. Silêncio. Enquanto você constrói, eu consigo acompanhar. Ele disse. Mas se não tiver construção, não tenho que ler. Eu completei. Ele assentiu. Simples, direto. E foi aí que eu entendi o próximo passo. Não era sobre mudar a decisão, nem o resultado. Era sobre eliminar o processo. Ou pelo menos, interromper. Criar um ponto onde a decisão acontece sem aviso, sem preparação, sem caminho. E isso era muito mais difícil do que parecia. Porque significava agir, antes mesmo de perceber que eu estava decidindo. E pela primeira vez, eu não tinha certeza se conseguiria. Depois daquela conversa, eu fiquei com a cabeça travada em uma ideia. Quebrar o começo. Não a decisão, não o resultado, mas o início. O ponto onde tudo começa a se formar, porque, segundo ele, era ali que eu me entregava. E isso parecia simples na teoria. Mas na prática, não era. Porque ninguém simplesmente para de construir uma decisão. Isso acontece automático, natural. Você pensa, você pesa, você revisa. E quando percebe, já criou todo o caminho, mesmo antes de agir. Nos primeiros dias, eu tentei forçar, decidir rápido, agir sem pensar. Mas isso não funcionou, porque ainda tinha pensamento, ainda tinha construção, só mais curta. E pelo jeito, isso ainda era suficiente. Meu chefe continuava antecipando, menos preciso, mas ainda antes. Então eu entendi uma coisa importante. Não era sobre velocidade, era sobre ausência. Eu precisava agir antes mesmo de perceber que estava decidindo, sem dar tempo para minha mente montar o caminho, sem aviso interno, sem aquela voz que organiza tudo. E isso só aconteceu uma vez. Mas foi o suficiente. Era uma manhã comum. Eu cheguei no trabalho. Sentei. Abri o computador. Tudo normal. Sem tensão. Sem pensar em sair. Sem pensar em nada grande. E no meio de uma tarefa qualquer, algo aconteceu. Não foi pensamento claro. Não foi decisão construída. Foi só um impulso. Direto. Sem preparação. Eu levantei, peguei minha mochila e fui até a sala dele. Sem pensar. Sem ensaiar. Sem revisar. Eu só bati na porta e entrei. Ele levantou o olhar, surpreso. De verdade. Preciso falar com você, eu disse. E naquele momento, eu percebi algo diferente. Ele não falou nada antes. Não antecipou. Não respondeu. Ele só esperou. Eu tô saindo, eu falei. Direto. Sem construção. Sem rascunho. Sem aquele caminho interno que eu sempre fazia. Silêncio. Pesado. Mas diferente. Porque pela primeira vez, não tinha antes. Não tinha sinal. Não tinha padrão visível. Era só ação. Ele ficou me olhando por alguns segundos. E então disse: agora você decidiu de verdade. Aquilo me atingiu. Porque não foi defensivo. Não foi controle. Foi reconhecimento. Você não vai tentar me convencer? Eu perguntei. Ele balançou a cabeça. Não tem como. Por quê? Ele respondeu simples. Eu não vi você chegar nisso. Aquilo confirmou tudo. Tudo. Não era que ele sabia tudo. Não era que ele controlava. Ele só conseguia acompanhar o caminho. E sem caminho, não tinha o que ler. Não tinha o que antecipar. Eu fiquei em silêncio, sentindo algo que eu não sentia há muito tempo. Controle. Mas não sobre ele. Sobre mim. Sobre o processo. Demorou para você fazer isso, ele disse. Eu sempre penso demais, eu respondi. Ele assentiu. E isso te deixa previsível. Direto. Sem rodeio. Mas agora, não doía.
Porque eu entendia. Eu saí da sala, voltei para minha mesa. E pela primeira vez desde que tudo começou, minha cabeça estava leve, não vazia, mas limpa. Sem aquele excesso de construção, sem aquele caminho longo até cada decisão. Eu organizei minhas coisas, sem pressa, sem ansiedade, e fui embora, sem olhar para trás. Nos dias seguintes eu pensei muito sobre tudo, mas de um jeito diferente, não tentando evitar padrão, nem tentando ser imprevisível o tempo todo. Isso é impossível. Mas entendendo o processo, percebendo quando ele começa, quando cresce, quando se alonga demais, e às vezes interrompendo. Nem sempre, mas o suficiente. Hoje, eu sei que não dá para eliminar isso. Todo mundo tem padrão. Todo mundo constrói decisões. Mas dá para diminuir o espaço entre o início e o fim. Dá para agir antes que o caminho fique longo demais. Antes que fique visível demais. E isso já muda tudo. Porque o problema nunca foi alguém saber o que eu ia fazer. O problema era o quanto eu mostrava antes de fazer. E isso, eu fazia o tempo todo. Sem perceber. Sem intenção. Só seguindo o mesmo processo. Hoje, eu ainda penso antes de agir. Claro. Mas não deixo isso virar um roteiro inteiro. Não deixo crescer tanto. Porque foi exatamente esse espaço que me tornou legível, previsível, antecipável. E no fim, o que mais ficou não foi o meu chefe sabendo que eu ia pedir demissão. Foi perceber que, por muito tempo, eu já estava saindo muito antes de tomar a decisão. Só demorava para admitir. E enquanto isso, alguém já tinha entendido o caminho inteiro. Antes mesmo de eu chegar no final. Depois que eu saí da empresa, eu achei que aquilo ia ficar para trás. Que o problema era o ambiente, a convivência. O fato de alguém me observar todos os dias. Mas não demorou muito para eu perceber que não era tão simples assim. Porque o padrão não ficou lá. Ele veio comigo. Nos primeiros dias eu estava em casa, sem rotina definida, sem pressão, sem ninguém por perto. E ainda assim, eu percebia o jeito como eu começava a pensar em fazer algo. Como uma ideia surgia, crescia, se organizava. E só depois virava ação. Sempre o mesmo processo. Sempre o mesmo caminho. E foi aí que eu entendi uma coisa que eu não tinha entendido antes. Meu chefe não criou aquilo. Ele só reconheceu. E quando alguém reconhece algo em você com precisão, parece que ele sabe demais. Mas, na verdade, você só está mostrando mais do que imagina. Algumas semanas depois, eu comecei em um novo trabalho. Ambiente diferente, pessoas novas. Ninguém me conhecia. Perfeito para testar. Ou pelo menos, eu achava. Nos primeiros dias, tudo normal. Sem antecipações. Sem aquela sensação estranha. Eu quase acreditei que tinha acabado. Até que aconteceu. Pequeno, sutil, mas suficiente. Eu estava na minha mesa, pensando em sugerir uma mudança em um processo. Nada urgente. Nada planejado. Só uma ideia. Comecei a construir, organizar. Pensar em como falar. Como apresentar. Como justificar. E no meio disso, um colega do lado virou e disse: "Se for sugerir mudança, melhor esperar a reunião de sexta." Meu corpo travou, porque aquilo não foi genérico. Foi específico, direto, exato no ponto onde minha ideia estava. Eu não tinha falado nada, nem me movido, nem aberto o documento. Só pensado. E de novo, alguém chegou antes, mas dessa vez foi diferente. Eu não senti medo, nem invasão. Eu senti reconhecimento, porque pela primeira vez eu já tinha visto o caminho também. Eu sabia exatamente em que ponto da construção aquilo estava. Eu sabia o que viria depois. E mais importante, eu sabia que aquilo não era leitura de mente. Era leitura de padrão. E padrão não é exclusivo, não é único, não é especial, é repetição. E repetição pode ser percebida por qualquer um que esteja prestando atenção. Eu comecei a observar mais, não só a mim, mas aos outros. E vi a mesma coisa. Gente que começa a falar antes mesmo de terminar de pensar. Gente que hesita sempre no mesmo tipo de decisão. Gente que muda de ideia sempre no mesmo ponto. Tudo previsível, tudo legível. Só que ninguém percebe. Porque ninguém está olhando desse jeito. Até alguém olhar. E quando isso acontece,
Parece que você foi descoberto, mas não foi. Você só foi visto. Hoje, eu não tento mais fugir disso. Não dá. Não completamente. Mas eu faço uma coisa diferente. Eu encurto o caminho. Não deixo a decisão crescer demais dentro da minha cabeça. Não deixo virar um roteiro inteiro. Porque é nesse espaço que tudo fica claro. Visível. Antecipável. E às vezes, eu ajo antes. Não por impulso, mas por consciência. Eu reconheço o começo e não deixo ele se alongar. Isso não me torna imprevisível, mas me dá pequenos momentos de escolha real. Momentos onde a decisão ainda não foi lida, ainda não foi construída o suficiente para ser vista. E isso já é muito, porque no fim, o que mais mudou não foi o fato de alguém poder antecipar minhas escolhas. Foi perceber que, durante muito tempo, eu mesmo já sabia o que ia fazer. Só demorava para admitir. E nesse tempo, qualquer pessoa atenta podia chegar lá antes. Hoje, eu ainda penso antes de agir. Mas não escondo isso de mim mesmo. Não empurro. Não adio. Porque foi exatamente esse atraso, essa construção longa demais, que me tornou previsível. E no fundo, essa foi a parte mais desconfortável de aceitar. Não é que alguém estava vendo algo impossível. É que eu sempre deixei pistas suficientes. E quando você deixa o caminho inteiro marcado, não precisa dizer para onde está indo. Alguém sempre consegue chegar primeiro, mesmo que você ainda esteja convencendo a si mesmo de que ainda não decidiu. Se você gostou do vídeo, deixe o like e se inscreva para mais.